Olá, muchachos e muchachas. Vocês me pediram uma aula sobre o espanhol, né, para poder ir bem no paz. E bom, aqui estou eu. Achei que não ia ser necessário, porque tudo bem que a minha perspectiva é de professor e não de aluno, mas, gente, qualquer prova em língua espanhola, ou qualquer língua, né, espanhola, inglesa, etc., vai exigir muito mais do conhecimento de vocabulário de vocês, referente à língua, do que qualquer outra coisa. Por quê? Porque são textos, né? Leitura, texto, interpretação. Então, eu peguei aqui a última prova do PAS, no ano passado, que traz esse texto sobre El Pueblo Brasileño, na visão aqui de Darcy Ribeiro, né? O que acontece? Ajuda muito se vocês souberem quem foi Darcy Ribeiro, né? No caso aí, é, é um é um mineiro, né? Foi escritor, político, enfim, teve uma importância significativa no nosso país. E ele, grande parte da sua obra é voltada para o estudo indígena, né? Dos nossos índios, principalmente, tá? Então ajuda um pouquinho se vocês tiverem um conhecimento do assunto que está sendo tratado, né, do assunto ou da pessoa que está sendo tratada no texto, certo? Isso pode ajudar em algum momento aí da interpretação. Bom, nesse texto aqui, por exemplo, se vocês começarem a ler, vocês vão entender por quê. Porque muitas das palavras que estão aqui são bem próximas à língua portuguesa, né? São raras as palavras aqui que vocês podem ter dúvidas. Por exemplo, talvez essa, desechando, né? Então, quando ele começa lá o texto, né? Quando começa lá, a maior obra de Darcy Ribeiro, El Pueblo Brasileño, traduzida à língua espanhola em 2015, publicada em Brasil em 1995, foi também seu testamento. Levava escrevendo. Esse levava escrevendo quer dizer que ele passou boa parte, né? Escrevendo esse testamento, essa obra, né, El Pueblo Brasileño. Então, levava escrevendo, reescrevendo e desechando passagens deste livro. Desechando é descartando, né? Passagens, né, desse livro desde os anos 1950. Mesmo se vocês não saibam, né, na hora, vocês não lembram o que é essa palavra e tal, ela não tem tanta importância aqui no contexto, não, tá? Algumas palavras que talvez vocês fiquem em dúvida não vão ter tanta importância. O segredo é tentar descobrir o significado por meio do contexto. Então, se aqui ele está falando que ele levou boa parte do tempo, ó, levava escrevendo, reescrevendo e desechando passagens deste livro, vocês poderiam presumir, por exemplo, que se trata de algo como corrigir, né? Se eu não sei o que é descartar, né? É igual quando você escreve, você não gosta, antigamente, né? Quem escrevia à mão, escreve, não gosta e descarta o papel, né? Seria. Mas se você não vier a palavra descartar na sua mente, pelo contexto, certamente virá corrigir, que é algo parecido com descartar, né? Porque se você joga fora, descarta a folha e faz outra, você está corrigindo também, tá? Então, às vezes, é importante tentar desvendar o significado da palavra por meio do contexto. O que combina mais, né? O que eu posso presumir, né? Através do contexto aqui do que eu já li, tá? Outra coisa importante, gente, além de tentar, né, decifrar essas palavras, esses vocabulário que vocês não têm conhecimento, é nunca perder de vista o assunto, o tema principal do texto. Então, ó, a hora que chega aqui, ó, levava escrevendo, reescrevendo, desejando passagens desse livro. Que livro? Nós estamos falando da obra El Pueblo Brasileño, de Darcy Ribeiro. Nunca perder de vista, tá? As referências, né? Quem que é o referente do livro? É esse aqui, ó. Ele está se referindo a essa obra, tá? Porque se você perde o referente, você tem que voltar a leitura lá desde o início para tentar lembrar, para retomar, né, o raciocínio. Então, nunca perca de vista para vocês não perderem tempo e terem uma leitura mais fluida, né? E chegar lá no final, vocês entenderem direitinho o que o texto está trazendo, qual a mensagem do texto. Então, olha lá. Ali, Ribeiro, ali o quê? Ali onde? Né? No livro, tá? A referência é ao livro,
Esse ali está se referindo ao livro que está se referindo à obra Pueblo Brasileño. Nunca perca essa referência, tá? Ali Ribeiro é anticolonial, antiparticipante, a vezes o pensamento decolonial. O que é esse pensamento decolonial, né? Isso aqui também é importante vocês saberem. Hoje se discute muito sobre o contexto, a temática decolonial. O que seria essa temática decolonial, né? É uma temática que vai se referir à época do colonialismo, que trouxe para nós uma herança muito negativa, né? Ou seja, a gente ainda vive uma certa prisão colonial, né? Porque nós ficamos ali muito arraigados a coisas negativas, como preconceitos. Os preconceitos que nós conhecemos hoje, principalmente racista, vêm da época colonial, né? O eurocentrismo, que é a valorização apenas do que a Europa tem de melhor, né? Que é, por exemplo, literatura. A literatura é muito eurocêntrica, porque valoriza somente a literatura da Europa, não se valoriza a literatura da América, por exemplo, dos países latinos, né? Está sempre muito centrado em Estados Unidos, Europa, né? Enfim, né, nas grandes potências, tá? Então, isso a gente chama hoje de eurocentrismo. Então, esse pensamento decolonial, ele vem trazendo essa referência, né, dessa temática anticolonial, tá? Anticolonial, dessa herança que a gente ainda carrega, que ainda está enraizado, né, ainda está de certa forma estrutural na nossa cultura. E a gente tem tentado combater essa herança colonial, esse eurocentrismo, justamente com esse pensamento decolonial. Decolonial que é contra, tá? Contra o colonialismo, certo? Então, isso aqui é importante vocês saberem essas temáticas, tá? É bom que vocês tenham isso em mente para depois não ficar boiando, tá? Porque isso aqui é importante para a interpretação de texto. Então, produce uma decisiva, né? E aí, voltando aqui, né? Ó, nós estamos falando da obra do Pueblo Brasileño, né? Então, ali Ribeiro é anticolonial, antecipando, a vezes, o pensamento decolonial. Ou seja, o que é antecipando? Está antecipando o pensamento decolonial. Por quê? Porque esse pensamento decolonial, ele passou a ser discutido recentemente, tá? Coisa de 20 anos, ou mais um pouco, que ele vem sendo discutido. E nessa obra de Ribeiro, ele traz uma antecipação a esse pensamento, tá? É isso que está falando aqui, ok? Então, eu tenho certas palavrinhas-chave que vão me ajudando, né, a entender. Produz uma decisiva denúncia do colonialismo e do eurocentrismo, né, que siguen vigentes. Sin embargo, o que seria essa palavra sin embargo? Essa palavra, gente, é uma conjunção de oposição, tá? Contra-argumentativa, seria o mesmo de no entanto, tá? É um mas, né? Mas essas características se apresentam em textos de Ribeiro desde o começo dos anos 1970. Para entender a formação de Brasil, segundo Ribeiro, então, ó, aqui ele retoma, né? Ele retoma o texto. Quando eu falo ele, é o texto, tá, gente? Aqui o texto retoma o seu objetivo, porque o objetivo, até então, que a gente está entendendo aqui, é que Darcy Ribeiro está falando sobre o povo brasileiro. Como que é o povo brasileiro na visão de Darcy Ribeiro nessa obra, tá? Então, aqui retoma isso, ó. Para entender a formação do Brasil, segundo Ribeiro, é fundamental compreender que os encontros... Aí, ó, uma outra dica que eu tenho que dar para vocês é que a hora que vocês forem lendo, tentem já ir traduzindo no pensamento de vocês, ó, e vão lendo no português, ó. Para entender a formação de Brasil segundo Ribeiro, é fundamental compreender que os encontros consentidos ou não entre portugueses e nativos formaram esse primeiro homem nada, tá? Homem nada, né? Os filhos, hijos é filhos, né? Os filhos desses encontros não podiam identificar-se como indígenas que despreciavam, né? O que é despreciavam, né? Desprezavam, né, no caso, nem como os portugueses,
que os desprezavam, tá? Essa nadiedade, ou seja, esse nadismo, né? Que é o brasilíndio, ou seja, né? Brasilíndio, porque na época o brasileiro era índio, né? Recebeu depois a contribuição de outra nadiedade, ou seja, de outro nadivo, né? De outro nadiedade seria nadismo, né? Os descendentes dos negros escravizados. E aí, gente, você vai traduzindo no seu pensamento e, se possível, fazendo anotações importantes para você depois retomar o raciocínio na hora de responder as perguntas, tá? Essa é minha dica básica, tá? Eu acredito que fazendo dessa forma, né? Lendo, traduzindo para o português no pensamento, tentando desvendar palavras, falsos cognatos ou palavras que vocês desconhecem pelo contexto, vocês vão chegar a um resultado favorável na hora de responder as questões, tá? E assim, a outra dica também que eu quero dar é tentem ler o máximo de textos das provas aqui nesse site. Vocês já devem ter conhecimento desse site, né? Aqui, ó, provas anteriores. Passeando aqui nesse link aqui, vocês vão encontrar as provas anteriores do PAS, tá? Tentem dar uma lida, né, para ver se vocês conseguem entender direitinho. Opa, que agora eu já perdi o texto aqui. Por quê, gente? É importante que vocês leiam, né? Leiam um pouco para poder se conectar com a língua, com o espanhol. Tentem fazer esse exercício de ir lendo e traduzindo no pensamento de vocês. Vão devagar. E outra coisa, gente, tem que ter muita concentração para não perder o foco, não perder o fio da meada. Porque se você não está concentrado, você tem que ficar voltando lá no início para entender o que está sendo dito no texto. Então, não percam o fio da meada. Tenham em mente sempre as referências, né? Ali o quê? Qual que é a referência desse ali? É o livro. Qual que é a referência? Que livro que é esse? É esse aqui. Então, nunca percam de vista essas referências, né? Das palavrinhas aqui, das conjunções, né? Aqui no caso seria uma conjunção de lugar, né? Ai, esqueci o nome desse trem aqui, não é bem conjunção, não, mas enfim. Vocês não podem perder de vista, né, essas referências, porque senão vocês têm que ficar voltando e isso perde muito tempo. Então, concentração, foco no texto, não deixem pensamentos intrusivos tirarem vocês do foco e tenham em mente sempre, né, o português, e traduzindo para o português, porque isso vai facilitando ali. Não é o ideal quando se está aprendendo o idioma, você ficar traduzindo, né? Mas no contexto de leitura e interpretação, é o mais rápido, a estratégia mais rápida para você obter um resultado melhor, tá? Agora, dando continuidade aqui. Então, olha só a quantidade de texto que tem aqui, tá? Por isso que é importante vocês manterem o foco, porque, primeiro, que os textos que essas provas do PAS trazem, né? Tanto PAS, Enem, são textos que vão falar, gente, de algo atual, né? Seja no sistema cultural nosso, ou político, ou econômico, o texto sempre vai trazer algo que está sendo debatido, algum tema polêmico que está sendo debatido em alguma área social, política, econômica, né? Ou do nosso país, ou do mundo, ou até mesmo de um país específico, né? Enfim, são temas atuais, tá? Então, tentem estar atualizados com os acontecimentos. Por exemplo, conforme eu falei aqui do colonialismo, do eurocentrismo, são temas que estão sendo debatidos hoje em dia, muito debatidos, tá? E é importante que vocês tenham esses conhecimentos e estarem sempre atualizados, porque isso vai ajudar na hora da interpretação, porque todo mundo acha difícil interpretação de línguas, mas, na verdade, se a gente for separar, o que é mais difícil você interpretar um texto na língua são os falsos cognatos ou as palavras que vocês não entendem, que vocês não têm no vocabulário de vocês, certo? Isso é a grande dificuldade. Agora, a interpretação do texto, o que realmente está sendo dito ali, o tema que está sendo tratado ali, se eu não tenho conhecimento nenhum daquele tema, isso dificulta muito na hora de responder as questões, porque eu não vou estar muito bem relacionada,
né, com o tema, e isso pode me afetar na hora de responder. Então, não é só se preocupar com a língua, é também ter, né, um certo conhecimento, uma certa bagagem dos temas principais que estão sendo vinculados aí, debatidos na atualidade, tá, gente? E é isso. E aí, como a gente não tem muito tempo, tem pelo menos uma lida na prova anterior, que é essa daqui, né? Para vocês terem uma familiaridade menor do que esperar, né? Tipo assim, eu acho que esse texto aqui eu consegui entender bem e tal. Se for, né, nesse sentido aqui, eu consigo entender bem, consigo me dar bem. E tentem também responder as questões, tá? Tem o gabarito lá da prova também. E eu vou deixar alguns links de algumas aulas sobre isso. Se vocês tiverem mais tempo de estudar, eu vou deixar alguns links de alguns professores explicando direitinho, dando outras estratégias de leitura para a prova do PAS, tá, meninos? E boa sorte a todos, vocês façam uma boa prova. Como eu disse, tenham calma, foco, muita atenção, porque, né, isso vai ajudá-los não só na língua espanhola, na prova inteira, tá bom? Abraço a todos, então. Boa sorte.